Um dos mantras preferidos do feminismo é o estupro. Feministas repetem infinitamente frases como "todo homem é um estuprador em potencial", "vivemos numa cultura do estupro", ou que todo homem acha o estupro normal e assim por diante. O feminismo, na verdade, é uma religião que se constitui de crenças e mantras e que literalmente acredita que todos aqueles que não concordam com o feminismo são machistas e defensores do estupro. Assim como um fanático religioso acredita que infiéis são servidores do demônio e esse tipo de coisa. Neste vídeo eu estou falando sobre a realidade do que é o feminismo hoje em dia, em sua grande maioria. Se existem exceções ou se o feminismo no passado foi diferente, não interessa, eu não vou perder o tempo desse vídeo explicando os detalhes. Eu estou tratando nesse vídeo do que constitui mais de 90% do movimento feminista que existe hoje de fato. Basicamente, o feminismo nada mais é do que uma doutrina marxista, assim como a luta de classes, porém é uma luta de gênero. É um movimento coletivista que se recusa a entender a sociedade a partir dos indivíduos e só aceita o entendimento da sociedade baseado em coletivos, já que o estupro é um mantra do feminismo que as feministas ficam repetindo infinitamente, como se isso tornasse realidade a sua crença de que todo homem é um defensor do estupro, ou que os homens não entendem que o estupro é errado, ou que todo homem tem a capacidade de estuprar, basta aparecer uma oportunidade e todos nós, homens, vamos estuprar. Se não estupramos é por falta de oportunidade, porque nós não entendemos que o estupro é errado. E quem quiser entender isso em detalhes, assista o meu vídeo chamado "Ensinem os homens a não estuprar", que está na descrição. Então eu decidi gravar este vídeo no qual eu vou explicar por que o feminismo não apenas não faz absolutamente nada contra o estupro, de fato, como o feminismo, na verdade, ajuda o estupro e os estupradores a continuarem acontecendo e continuarem impunes, por várias razões. A primeira coisa que o feminismo faz é tirar a culpa do estupro do estuprador. O feminismo, como movimento marxista que ele é, divide a humanidade em duas classes e tem como objetivo final remover o domínio de uma classe sobre a outra. Essas classes, no caso, são homem e mulher, assim como no marxismo é o proletariado e a burguesia. Se no marxismo o capital mantém a exploração do proletariado, no feminismo o patriarcado mantém a exploração das mulheres. Então o patriarcado seria o equivalente do capital. Como os marxistas e as feministas acreditam que a forma correta de entender a sociedade é através de grupos, mais especificamente de classes, e no caso do feminismo, o gênero, eles entendem que a ação de indivíduos nada mais é do que uma consequência dos grupos, e não o contrário. Por isso as feministas são contra a cultura do estupro, uma coisa coletiva. Elas nunca são contra o estuprador. E se nós realmente seguirmos esse raciocínio, vamos chegar à seguinte conclusão: quem estupra de fato não é o estuprador, mas sim a sociedade. Pode pegar qualquer texto, discurso ou artigo de blog de feministas coletivistas, e eu duvido você achar um único post de feministas coletivistas no qual elas estejam indignadas com o estuprador, com aquele bandido que de forma premeditada forçou uma mulher a fazer sexo com ele, através da ameaça da violência. Eu nunca vi nenhuma única vez um texto feminista mostrando indignação contra estupradores e contra a impunidade deles. Pelo contrário, já vi vários textos feministas defendendo os estupradores e sendo contra a pena de morte. Por exemplo, uma delas disse que a maioria dos estupradores são negros, então se você for a favor da pena de morte para os estupradores, você seria um racista e seria a favor do genocídio negro. Para você ver o nível que chega o discurso delas. Pode ter certeza que a maioria das feministas pensam assim, elas são coletivistas. Também nunca vi uma feminista defendendo a liberação de armas que permitiriam que as mulheres portassem armas e se defendessem, exceto as feministas individualistas, mas nesse vídeo eu não vou falar sobre as feministas individualistas. Elas são 0,00001% das feministas, e inclusive eu acho feminismo individualista uma contradição em termos, de qualquer forma, e se você quiser entender um pouco melhor, assista o meu vídeo chamado Feminismo versus Libertarianismo, que está na descrição. As feministas se recusam a acreditar em qualquer hipótese que o indivíduo seja responsável pelas suas escolhas. É sempre a coletividade que tem que se responsabilizar pelas escolhas do indivíduo. Ou seja, a mulher não é responsável pela sua própria segurança.
A sociedade é que deve ser obrigada a fornecer segurança para ela. E pior ainda, não é nem isso que as feministas defendem. As feministas não defendem nem o aumento da segurança ou da punição. Elas querem acabar com o estupro através da educação, através do famoso ensine os homens a não estuprar. Afinal, para as feministas é a cultura que estupra, não é o estuprador. Para as feministas, o estuprador é apenas mais uma vítima da cultura machista. Ele é uma vítima da cultura do homem branco, cis, fascista, racista, machista, hominídeo, bípede. Ou não é verdade que as feministas consideram a grande maioria dos estupradores parte das minorias oprimidas? Então, pela ótica do feminismo, o estuprador é uma vítima da sociedade machista. A solução que o feminismo propõe para os estupros não é que as mulheres tenham acesso a armas e possam se defender, não é o aumento da punição dos estupradores, nada disso. Para o feminismo, a solução é cobrar mais impostos das pessoas, colocar uma arma na cabeça das pessoas, obrigando elas a pagar uma taxa para que sejam construídas mais escolas públicas, afinal, eles acham que a solução é a educação, e mais poder ao Estado para doutrinar as pessoas obrigatoriamente através da educação forçada pela lei. Inclusive, recentemente, uma representante da ONU disse isso, que a solução dos estupros no Brasil são escolas. A ONU, que de jeito nenhum tem interesse de poder político e usa o marxismo como ferramenta para enfraquecer a liberdade dos indivíduos. Não, imagina, isso é teoria da conspiração. O feminismo é financiado por grandes corporativistas e implementado através da ONU? Não, isso é conspiração. Inclusive vou colocar o link dessa declaração aí da representante da ONU na descrição. Então a solução feminista é cobrar mais impostos, obrigar as pessoas a ser doutrinadas desde criança nas escolas com a ideologia feminista. Afinal, essa é a ideologia que pode combater a cultura do estupro. Segundo as feministas, é a cultura do estupro e não os estupradores que causam os estupros. Além disso, as feministas são fortemente contra a liberdade de expressão. Então, dentro dessa solução feminista está também a censura. Afinal, elas consideram que até mesmo piadinhas fazem parte da cultura do estupro. Ou seja, um homem conta uma piada e isso faz com que mulheres sejam estupradas. Eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de piada, acho que essas piadas devem ser de muito mau gosto mesmo. Porém, o que eu estou dizendo aqui é que as feministas acreditam que você pode contar uma piada e essa piada fazer com que mulheres sejam fisicamente estupradas e violentadas. Essa é a crença feminista. Toda essa crença leva à conclusão de que o Estado deve ter poder de determinar o que é ofensivo e o que não é, o que é machista e o que não é, o que faz parte da cultura do estupro e o que não faz. E, obviamente, tudo que não for de acordo com o feminismo faz parte da cultura do estupro, afinal, ou você é feminista ou você é machista a favor do estupro. As feministas acreditam literalmente nisso. Afinal, elas mesmas definem a sua ideologia como querer igualdade para o homem e a mulher. Claro, elas pegam toda essa crença marxista e colocam um adesivo em cima, pá! Igualdade do homem e da mulher. Ali na embalagem está escrito igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Mas ali dentro é marxismo puro. Para que isso? Porque se você discordar, você automaticamente é machista. Você quer direitos diferentes para o homem e a mulher. Mesma coisa que eu ter uma religião e eu dizer, minha religião é a religião da paz. Então se você não acredita nela, quer dizer que você é a favor da agressão. Mesma coisa, se você não é feminista, então você é a favor do machismo, da exploração da mulher e etc. Nenhuma feminista defende liberdade de expressão. Toda vez que uma feminista fala sobre liberdade de expressão, sempre tem um mas. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas... Porém, esse mas significa que você não é a favor da liberdade de expressão, porque não existe mas. Ou existe liberdade de expressão ou não existe. A única exceção é você ser mandante de um crime ou você mandar as pessoas cometerem um crime. Ou ameaça, que também é crime. Ofensa não é crime. Ofensa não viola sua propriedade privada. Ofensa não modifica o seu corpo, não modifica a sua propriedade, os seus bens, a sua casa. A ofensa está em quem se ofende. Pessoas se ofendem por motivos diferentes. A ofensa é subjetiva e a subjetividade jamais pode ser um critério para definir leis. Leis precisam ser objetivas e universalmente aplicáveis. Eu já expliquei isso no meu vídeo chamado A Justiça é Lógica, que está na descrição. E também no meu vídeo chamado Só um Direito Existe. E agora vamos contabilizar isso tudo e vamos ver qual é o resultado da ideologia feminista na sociedade. O resultado é o seguinte: se depender da ideologia feminista,
Mulheres não terão o direito de se armar e de se defender. Estupradores terão penas leves, não terão a pena que merecem, que é a pena de morte, como eu já expliquei no meu vídeo chamado Ensinem os Homens a Não Estuprar. E de fato o estuprador é visto como vítima da sociedade, vítima da cultura do estupro, vítima do machismo, e a solução é dar poder ao Estado para obrigar as pessoas a serem doutrinadas pela ideologia feminista, censurar toda a discordância e rotular de machista todos aqueles que se recusam a aceitar a crença feminista. Resultado, se torna impossível combater o crime do estupro, as mulheres não podem se defender, nem os bandidos serão punidos, assim aumentando a taxa de estupros, que inclusive serve muito bem ao movimento feminista, porque são as estatísticas de estupro que alimentam a ideologia deles. Quanto mais estatística de estupro, melhor, porque mais eles consideram que isso justifica a ideologia feminista. E seguindo a fórmula do feminismo, será impossível combater o estupro e ele vai sempre aumentar. Além disso, a fórmula feminista aumenta o poder do Estado e impede as pessoas de serem capazes de questionar esse poder, fazendo o Estado controlar o dinheiro, a educação, a informação, a expressão e até mesmo o pensamento dos indivíduos. Afinal, o que as feministas chamam de cultura machista, cultura do estupro, está principalmente no pensamento das pessoas. Então o Estado vai ter que controlar o pensamento dos indivíduos. Vocês acham que aqueles que estão no poder são bobos? Vocês acham que as pessoas mais poderosas do mundo estão na sua posição porque são bobinhos? Eu acho que não, e portanto eles sabem que o feminismo vai gerar esses resultados, e por isso mesmo eles apoiam o feminismo. Porque o feminismo é uma ferramenta de poder, e o resultado final que o feminismo alcança na prática é o de alcançar mais poder político. Esse é o verdadeiro propósito do feminismo, ao qual os feministas servem como idiotas úteis. O feminismo nada mais é do que o marxismo com uma nova roupa e que tem o mesmo objetivo de sempre alcançar o totalitarismo. E tem mais, como se tudo isso ainda não fosse suficiente, algumas feministas ainda defendem que é possível estuprar através do olhar e através de palavras, ou seja, que olhares e cantadas de homens podem ser considerados formas de estupro. São equivalentes ao estupro real, que é um homem forçar uma mulher a fazer sexo contra a sua vontade através da ameaça de violência, através de uma arma, de uma faca. E eu acho que não existe insulto maior, não aos homens, mas sim às vítimas de estupro. Não existe insulto maior às reais vítimas de estupro do que igualar o estupro, que é um dos piores crimes que existe, que é um crime que só pode ser comparado ao homicídio, igualar a coisas tão fúteis como olhar e palavras, que nem sequer tocam na propriedade da outra pessoa. Isso é um grande tapa na cara das vítimas de estupro, uma grande banalização de uma tragédia, em cuja maioria dos casos o agressor fica impune, e as feministas não estão nem aí para isso, elas não estão nem aí para a impunidade, estão apenas usando as vítimas de estupro como ferramenta retórica para alimentar sua ideologia que busca o poder político. Portanto, o feminismo sim propaga uma cultura de estupro. É o feminismo que está tornando a realidade a sua própria teoria da cultura de estupro. Se você concorda com o que eu disse, clique em gostei, inscreva-se no canal, na descrição tem outros vídeos também falando sobre feminismo. Eu vou colocar no meu canal uma playlist com todos os vídeos sobre feminismo. Se você quiser ajudar o canal, tem links na descrição que você pode fazer doações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.